Dor de cabeça, fadiga extrema, apatia, dificuldade de reação a toda e qualquer ação. Estamos falando de saúde pública, estamos falando de hepatite. Estamos recebendo o hepatologista Dr. Well Sete Júnior. Nós estávamos falando, Dr. Well, da chance de cura e principalmente dos sintomas. E da falta de sensibilidade dos senhores médicos no encaminhamento dos exames que são pedidos laboratoriais, que na grande maioria das vezes, eu diria que 95% das vezes, não contempla o HCV. É fato ou é folclore? Não, é fato. É fato, porque a doença realmente, o único sintoma que pode estar ligado à hepatite é a fadiga. Esse cansaço que a pessoa já tem, falta de realmente de disposição, de energia, de disposição. Não acham que é estresse. Não, eu estou estressada. Não, meu médico me mandou tomar vitaminas de A a Z. Mas e o exame? Exatamente, ninguém nunca pediu. Um outro fato importante também é que a própria hepatite C, ela tem como principal fonte de multiplicação o fígado. Mas já se descobriu também que o vírus da hepatite C, ele penetra no encéfalo. Ele infecta o sistema nervoso central. Opa. E ele se replica lá, porque já foram feitas biópsias de encéfalo e viram que tem uma fita negativa do RNA. Isso mostra que os neurônios são capazes de multiplicar o vírus da hepatite C. E quando você junta isso ao fato de que também você encontra como causa de depressão, tá certo? É comum o indivíduo com hepatite C, às vezes nem sabe e ele está deprimido. Porque ele está apático. Está apático. Ele não tem energia, ele não reage. Exatamente. Então, isso pode ser, não tem estudos que a gente possa ligar claramente, mas do ponto de vista clínico, sim, é frequente isso. E a gente analisa muito isso antes do tratamento, porque o próprio tratamento, as drogas usadas por tratamentos, elas costumam aumentar a depressão. E você tem que usar antidepressivo para o indivíduo aguentar o tratamento até o final. Então, é uma coisa também que já existe comprovação científica. O tratamento, doutor Well, bebida, álcool nunca? Nunca. A pessoa realmente deve abolir essa prática da vida para o resto da vida, não? Ou enquanto se ele curar, Salete, ele poderá voltar a beber socialmente. Se ele não tiver uma cirrose, a cirrose regredir, tiver os exames normais, ele pode beber um drink. O fígado se recompõe? Ele se recompõe. O fígado tem essa capacidade. O que não se sabia anteriormente é que realmente a cirrose, se ela está numa fase ainda não muito avançada, que já tenha repercussões hemodinâmicas, de circulatórias, etc., ela volta à fibrose, o organismo desfaz aquela fibrose e volta o fígado a ser um fígado normal. Isso é muito interessante. Com esse aparelho do FibroScan, que é a elastografia hepática transitória, nós temos analisado os nossos doentes que curaram e que eu estou fazendo agora um FibroScan 10, 15 anos após a cura. E a gente nota, comparando com a biópsia da época, que realmente a fibrose sumiu. Que interessante. Agora, em que momento existe a necessidade sempre de uma biópsia, quando você faz o teste e te dá uma coisa positiva, ou seja, você está com HCV. Sim. Aí você encaminha para uma biópsia, doutor Well? Pois é. Existe uma portaria ministerial que exige a biópsia para fornecer os medicamentos. Os medicamentos são gratuitos? São gratuitos. O HC cuida disso? O Ministério. A compra centralizada no Brasil inteiro.
Então, o Estado de São Paulo recebe a cota para atender a sua demanda, mas essa portaria é uma portaria ainda um pouco defasada. Ela exige que o indivíduo tenha uma fibrose de grau 2 para receber o tratamento, ou seja, a biópsia você classifica um indivíduo que tem um F0, que não tem fibrose nenhuma, F1 você já tem um pouco de fibrose, F2 aí já começa a ter septos entre espaço-porta, entre as estruturas hepáticas, aí a contemplação do tratamento. Mas a gente sabe que quanto mais precocemente você tratar, e cada vez mais os remédios têm maior índice de cura, se você tratar um F0, o indivíduo seja só um portador, é muito melhor. Tanto é verdade, Salete, que se trata de hepatite C aguda. Quando você consegue fazer o diagnóstico de uma aguda, a indicação é precisa, porque o indivíduo não cronifica. Então, por que não tratar o F1? E por quê? Quer dizer, o Ministério da Saúde ainda não se alertou para a necessidade de você ter uma mudança nessa... Salete, se a gente imaginar em termos de Brasil, que é um país continental, você vai precisar de muitos especialistas para poder tratar, manusear a medicação, mas o tirar a biópsia daí seria uma das grandes coisas em termos de você beneficiar mais precoce a doença. Você cura muito mais. Na saúde pública, até que você consiga fazer uma biópsia, inclusive. Exatamente. Olha o tempo que você não vai esperar, quando você já poderia estar no enfrentamento da doença. Dr. Well, a alimentação, nós falamos da bebida, né? Nós falamos da obesidade, álcool, sexo sem proteção, drogas. Drogas é uma coisa que é preciso que o indivíduo tenha interrompido a droga, porque o tratamento exige uma aderência. Se você interromper o tratamento, você interromper qualquer uma das duas drogas usadas, hoje o tratamento ainda é tratamento do interferon peguilado mais a ribavirina. O interferon você usa também na AIDS, não é isso? O interferon, não. O interferon é pouco usado na AIDS. São injeções isso? Injeções subcutâneas. Antigamente era 3 vezes por semana, hoje é 1 vez por semana, desde 2002. É 1 vez por semana. O doente mesmo se aplica? Ele pode se auto-aplicável. A ribavirina, que é uma droga que potencializa o efeito do interferon. Mas esse tratamento, agora, surgiu uma coisa nova, uma coisa fantástica. Com o advento de culturas de células que replicam o vírus da hepatite C, pôde-se estudar o ciclo biológico da hepatite C dentro da célula. Desde a sua entrada até todo o percurso que faz, a saída da cápsula, o RNA, quando esse RNA vai se replicar, fazer uma outra fita e até a sua saída. Se conhece quase todo o processo do ciclo biológico da replicação do vírus da hepatite C. Não todo, mas quase todo. Então, com isso e com as células em cultura, você pode estudar novas classes de medicamentos. E aí vieram drogas agora que são chamados DDA. São drogas de ação direta contra a replicação do vírus. Olha. Então, a primeira linhagem dessas drogas foi aprovado no dia 27 e 28 pelo FDA, que é o Telaprevir. Agora, de abril, e agora em maio, o Boceprevir também, porque são 2 sessões de aprovação. Foi unanimidade 18-0 na primeiro escrutínio, e agora o Boceprevir foi 13 de maio, foi aprovado, já vai entrar
no Nossa, mercado. que avanço fantástico. E o Telaprevis seguramente também será aprovado. Esses inibidores são inibidores da proteinases. São enzimas que o vírus usam para se replicar. Se propagar. E essas drogas são altamente eficazes. Ela, em 4 semanas, ela zera o vírus. Nossa, doutor Zero em Well, 4 que semanas. avanço fantástico. Quer dizer, o mundo está sim preocupado com a hepatite. O Brasil então, é que não está. Os Estados Unidos está fazendo um programa que, semelhante ao que eu estou falando aqui a você, hoje você entra no CDC e entra no Ministério da Saúde dos Estados Unidos, você vê a preocupação dos Estados Unidos com o problema da hepatite C. É uma preocupação muito séria. Uma demanda de primeira grandeza. Doutor Well, eu tinha prometido para o nosso telespectador que nós falaríamos da alimentação, não falamos, mas vamos falar agora depois do intervalo. E vamos saber também como estão as pesquisas no Brasil. Onde é que nós podemos ter uma referência maior no que diz respeito às hepatites? É rapidinho, depois do intervalo.